Hi guys, how are you? I'm fine, thanks. Espero também que vocês estejam todos very good, fine. Nós vamos aqui para nossa semaninha de resolução dos exercícios, né? Todas as tarefas desenvolvidas na semana aí que compete do dia 6 até o dia 20 do mês 5. Então nós vamos começar aqui com a nossa primeira aulinha. A gente começou a ver um conteúdo gramatical novo, né? O Present Perfect. Então, a nossa primeira aulinha, o exercício está bem facinho de fazer. O que é para fazer? É só para você copiar as regras, né? Vai copiar as regras e estudar, né? Ler, compreender, ver de que forma que o Present Perfect ele é colocado dentro da frase, como que eu vou fazer a montagem da frase, quais são as regras aí, né? Então, voltando aqui, ressaltando, esse textinho já foi passado para vocês e eu sublinhei as partes mais importantes que eram para vocês copiar. Essa parte mais importante que vai englobar aí essas características, né? Antes de tudo, é necessário abrir a cabeça e interpretar que o present perfect é um tempo verbal que esclarece como as coisas estão no presente. Então é para isso que a atividade gramatical serve, né? Ela vai me ajudar a identificar quando eu estou falando uma frase em inglês e ela se trata ou do presente, ou do passado, ou do futuro, assim como na língua portuguesa. Então, no inglês, a gente, para falar uma frase quando compete ao tempo presente, no aqui e agora, a gente usa o present perfect. Se a gente fosse traduzir, seria o presente perfeito. Ou seja, no momento da comunicação, após os fatos que aconteceram em um determinado tempo. Então, a gente vai falar no present perfect sempre de coisas que aconteceram no hoje. Além disso, como dito anteriormente, outro ponto muito importante é entender que a ação descrita na mensagem, ou seja, no present perfect, acontece em algum momento entre o passado e o presente, ou começa no passado e continua no presente. Exemplo: I have been living in Porto Alegre since 2013. Na tradução para o português, eu estou morando no Rio de Janeiro desde o ano aí de 2013, né? Então você tem aí, ó, o present perfect através da palavrinha have. Então, para eu usar o present perfect, eu vou usar o tempo verbal, o have. Aí tem aí a estrutura. Conhece aqui a estrutura dos verbos no present perfect em inglês você vai usar o has, que é o simple present, mais o past particípio, que é o verbo no passado do particípio, quando o pronome for he, she ou it. Agora, quando os pronomes for I, you e they, você vai usar o have, mais o simple present, mais o past participle, quando foram esses pronomes. Então, você tem duas coisas para aprender aí. Você tem tanto que usar o has ou have, né? Vai depender de quem que são os seus sujeitos. E você tem também que ter na mente como que é o past participle. E eu expliquei para vocês que isso aí, como que vocês vão ver na tabelinha lá do livro de inglês de vocês. No final do livro de inglês, sempre tem. Eu dei explicação quando eu dei a aula passada, então vocês devem estar lembrando aí. Para eu fazer exercício, eu tenho que ir lá e dar uma olhadinha na tabela. E além dessas duas regras, o que mais que a gente vai utilizar? A gente também vai utilizar os advérbios. Então, assim, prestem atenção, porque assim, não é um assunto fácil, vamos dizer assim, né? Não é só uma tradução. Você tem que reconhecer aí três aspectos da gramática para você conseguir compreender o present perfect. Então vamos lá. Nessa mesma aula, só que é a considerada aula do dia 2, eu passei alguns exemplos de advérbio. Então a atividade consistia em você o quê? Copiar os advérbios do seu caderno, né? E qual o intuito de copiar? Memorizar, né? Saber o que eles significam. Como aqui no exemplo, often, que é normalmente, never, que dá a ideia de nunca, always, que dá a ideia de sempre, already, que dá a ideia de já, ever,
que pode ser traduzido como já ou alguma vez. Just, que significa agora mesmo ou há pouco, faz pouco tempo. Latterly, ultimamente. Recently, recentemente. Frequently, frequentemente, né? Então, gente, essa matéria é mais para você ter uma pequena base, porque é impossível a gente decorar todos os advérbios, né? Pode até ser que você consiga, mas isso tem que ser o quê? Anos e anos de prática. Então, eu escolhi uns aqui que geralmente a gente vê com mais frequência na língua falada, tá bom? Esses são os advérbios normalmente que são os mais usados. Aí, eu coloquei lá uns exemplos para vocês de frases afirmativas dentro desse present perfect. Como que essa frase vai ser montada? Um sujeito, um verbo, e aí você vai usar o present perfect. Vai ser o have ou has, vai depender de quem que é o sujeito da frase, mais o verbo principal e mais o particípio do passado e mais o complemento da frase. Então, tem alguns exemplos, né? Finish the book. I have finished the book. Olha aí, ó, a gente tem o I, que é o sujeito, o have, mais o verbo no particípio e mais o complemento. Então, se você prestar bem atenção, não é tão complicado, porque você vai ter o sujeito, aí você vai ter o verbo, que é o have ou has. O have ou has vai depender de quem que é o sujeito, né? Para I, have. Para you, have. Para he, she, it, has. Para ye, we, you e they, have. Então não tem muito mistério, né? Você só vai decorar aí que para he, she, it, para ele, ela e it, que é usado para coisas, você vai usar só o has, H-A-S. Já para o I, we, you e o they, que geralmente são o quê? Os pronomes que a gente usa para plural, você vai usar o have. E daí você vem com o verbo principal, e esse verbo principal ele tem que estar no particípio do passado. Ah, professor, como que eu vou saber que está no particípio do passado? É só ir lá e olhar na tabelinha, né? Aqui a palavra foi finish, o verbo aí principal. Quando ele vai para o particípio do passado, ele ganha aqui, ó, o final é de. Então vai ficar finished. Então é have finished. You have finished the book. He, she, it has finished the book. We have finished the book. You have finished the book. They have finished the book. Aí do lado aí eu coloquei até dentro do quadradozinho a forma contraída também. Que ao invés de você colocar I have, você pode colocar assim, ó, a forma abreviada. I have. A pronúncia não vai mudar em nada, tá bom? Depois eu coloquei alguns exemplos das frases negativa. Aí a frase negativa, a única coisa que vai mudar vai ser o quê? Você vai acrescentar o not. Aí. I have not finished. You have not finished. Ou então você acrescenta a forma contraída aí. Que o not, no caso aí, por conta do have, o verbo principal vai ficar I haven't. You haven't. That's okay? E para a gente fechar, os verbos aí fazendo as frases interrogativas. Que aí você vai fazer igual quando a gente faz no verbo to be, que você vai só o quê? Inverter, né? O have vai vir antes do sujeito. Só inverteu e ao final da frase coloca aí o ponto de interrogação, né, para definir a frase como frase interrogativa. Então, esse daí foi o pequeno resumo do que foram as atividades nessa nossa primeira aula, que na verdade é a apresentação do conteúdo, né? Sobre esse tempo verbal aí, como que a gente escreve ele, né? Resumidamente, você vai ter que aprender a fazer uso do have, dependendo do sujeito, e você vai ter que usar o verbo no particípio do passado, que é conforme
tá na tabela. Tem uma tabelinha de como que é que a palavra fica. E aí, para fechar aí a aula, a gente tem um exercíciozinho aí, já da próxima, né? Que é sobre você fazer o complete aí utilizando o present perfect. Então você tem aí, ó, o sujeito e aí dentro do parênteses você tem o verbo to be aí e a palavrinha, né? Como que vai ficar? Então a resolução ficou I have never been to a rock and roll concert, but my sister has already been to lots of them. She has just booked the ticket. I have broke it with. Então confere aí se você acertou, se a sua escrita aí ó, tá dentro certinho, né? Muito fácil, porque você vai olhar o sujeito e vai ver se é has, se é have. Depois você vai pegar o verbo e vai olhar como que ele fica escrito no particípio. Se ele mudar, você acrescenta ele mudado. Depois, segundo exercício, bem facinho também. É para você o quê? Organizar a frase, né? A primeira frasezinha aí eu já sei o quê? Que é uma frase interrogativa. Então é só voltar aí, ó, eu acabei de passar. Tem as frases tanto no afirmativas, negativas e interrogativas, né? Qual que é a regra? O que eu vou colocar primeiro? No caso aí das frases que são interrogativas, você vai sempre colocar o sujeito antes, né? O sujeito não, você vai inverter o sujeito, você vai colocar o verbo, né? Então, aí para primeiro você tem traveled, have, you e abroad. Então a frase vai ficar Have you ever traveled abroad? A segunda já não se trata de uma frase interrogativa, e sim de uma frase no presente. Então vai ficar She has studied French for 10 years. Ou seja, ela estuda francês aí há 10 anos. Lembrando que, como que eu vou fazer a frase na forma... desculpa, sorry. Como que eu vou fazer a frase na forma afirmativa? Tem que seguir a sequência lá. Primeiro sujeito, depois o verbo has ou have, dependendo de qual que é o sujeito. Depois o verbo na forma, no formato do particípio e depois o complemento da frase. E aí a última frasezinha para terminar. He has played for the National Team Science e o ano de 2010. Depois, a gente vai estar trabalhando com vocês um pouquinho sobre como pronunciar os anos. Acho que vocês devem ter percebido. Tem tanto tempo que eu estudei como que pronuncia os anos, I hundred. Tem que voltar lá nos números. Depois eu vou tirar uma aula especificamente para a gente poder estudar os números aí, até para eu mesma lembrar, que nem eu estou conseguindo lembrar. Vocês viram aí que às vezes que eu tive que falar os anos, o nome dos anos aí, eu soletrei número a número, né? Mas está errado. Depois a gente vai fazer uma aulinha só de revisão para a gente lembrar aí, se eu não me engano, é 100. Alguma coisa nesse sentido, para a gente estar podendo falar corretamente aí a pronúncia do ano, certinho. That's ok? Aí vamos lá. A nossa aula 2. A aula 2 foi o quê? Voltei um pouquinho novamente às regras do Present Perfect e o Simple Past, né? Para a gente fazer o quê? Dar uma nova treinada, continuar nesse assunto. Por quê? Vou passar aqui o slidezinho. Então, você dá uma lidazinha aí no que compete às regras para estar lembrando aí, para a cabeça não esquecer. Por que que eu fiz uma revisãozinha? Porque essa semana agora, do dia 20, chegou uma tabela de exercícios pela Secretaria da Educação. E a nossa aula vai ser toda dentro do que a gente viu desde quando a gente estava tendo aula presencial até agora, as aulas do momento aí. Então, todos esses exercícios que a Secretaria da Educação mandou para a gente, eles vão ser uma revisão para preparar vocês aí, ó, para uma futura avaliação dentro de tudo que a gente já estudou. Então, vai envolver tanto a gramática
quanto à compreensão textual. Então, aí, para o nosso primeiro exercício, a gente tem aí um textinho, e aí você vai fazer a interpretação. E aí, a nossa primeira perguntinha aí é referente a esse textozinho, né? A gente vai ver que o textozinho é bem pequenininho e ele se trata de um gênero textual que é considerado que um poeminha. Você vai ver rimas aí, ó. I see trees of green, red rose too. I see a dim blown for me and you. And I think to myself, what's a wonderful world? I see skies of blues and clouds of white. They bring a blessed day, the dark, sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. E aí vem o primeiro questionamento. Which for the following word could replace rose on the first line? Tem a palavrinha rose dentro do texto. E aí ele te dá as opções. Qual palavrinha você pode trocar aí para não mudar o contexto e sair com o mesmo sentido, né? Então a gente tem rose. A palavra rose é muito parecida com um estrangeirismo de língua portuguesa, né? Você tem pink, pinks, flowers, blue e red. Qual que é a palavra que pode ser trocada por rose? Rose, rosas. Então a gente pode trocar aí pela letra C, que é o que? Flowers, flores, né? Não vai mudar o sentido. Posso tanto falar rosas ou flores. That's okay? Depois a gente vem para o segundo. O segundo exercício já é fazendo referência ao quê? Aos tempos verbais, né? Então vamos lá. O que faz mais sentido aí? Qual o tempo presente que a gente está vendo? O present perfect, né? Olha aí, essa atividade aí foi feita exclusivamente, parece que pra gente. Então você tem a frase. In the sentence, fortunately people have invited Cold's wife of amusing themselves. The underlined verbs tense is. A gente viu que sobre o verbo. Para você saber sobre qual que é o tempo verbal, você tem que encontrar o verbo dentro aí da frase. Identificou o verbo, vai aí ver em qual tempo verbal que ele está. Tem duas maneiras. Outra maneira também é você o quê? Traduzindo a frase. Traduzindo a frase, você também pode chegar ao quê? A uma conclusão. Se a ação que está acontecendo está no futuro, está no presente ou está no passado, né? E aí, para a questão número 2, nós temos aí a resposta letra B, ou seja, no present perfect simples. Por conta de qual palavrinha aqui, ó? Fortunately. Fortunately. Né? A gente vai ver que dentro do present perfect simples, você vai mudar a forma como você escreve o verbo. Nesse caso aí, ó, a palavra fortuna, ela vai ganhar aí o L e o Y, né? Então, assim, só jogar aí no Google, Present Perfect Simples, quais são as regras? Que aí você responde fácil, fácil. Questão número 3. Facinha. Questão número 3 é o quê? Sobre os cartoons. Nós estudamos isso ainda em sala de aula, em aulas presenciais, né? Você tem aí as lesminhas, e aí você tem as frases, que as lesminhas fazendo referência aí. I don't care, she's a tape dispenser. I love her. Então, com base na leitura do cartoon, conclui-se. Aí é uma questão de o quê? Tradução, né? Ampliar o vocabulário. Vou traduzir uma frasezinha, o que está sendo dito, e aí vou conseguir responder. E aí a questão número 3 aí, dentro das opções de respostas, ficou letra E. Essa tá fácil, né, gente? Cartoon é bem facinho aí para você estar compreendendo. Depois, número 6. Número 6, mesma coisa. Vai se tratar de interpretação de texto. Com um detalhe, esse texto, ele tem, além da frasezinha, no começo de todas as frases, ele está recebendo uma numeração, certo? Então, depois você vai ver lá ó, que o questionamento vai ter a ver com a referência. Então, você vai olhar as opções de resposta lá, ó, qual que é a palavrinha que você acha que vai encaixar,
E aí você vai ver também o que a referência está dizendo dentro do texto. Que no caso aí ficou resposta letra C, actually, né? Fazendo a referência aí, 7, o número 7. Então, gente, tudo uma questão de quê? Interpretar texto, né? Não tem mistério nesses exercícios. É ler o textozinho, tentar o quê? Fazer a tradução, ver o que está significando e aí matar a charada. Questão número 5. Leia o texto e vai identificar o verbo irregular. Vê tabela de verbos regulares e irregulares. Você tem duas opções. Ou você pode estar olhando no Google, ou você pode estar olhando aí no final do livro aí de vocês também. Sempre tem. Igual eu falei sobre os verbos lá no particípio, aqui também vou pegar um livrinho aqui para eu mostrar para vocês. Espera aí. Aqui. Não vai dar muito bem para vocês enxergarem, mas é só assim, ó, para provar para vocês que todo livro de inglês, ao final dele lá, você sempre tem a tabelinha com todos os verbos. Aqui você tem verbos irregulares. Se virar a página, verbos regulares. E aí você tem as formas aqui, ó. O passado simples, o passado no particípio, tem até a tradução nesse livrinho que eu tô olhando aqui. Esse é um livro comum de inglês, né? Que eu já usei ele quando eu dava aula no Tecino Santana ano passado, mas aí no livro de vocês também tem. Então tem que estar dando uma olhada na tabelinha para você ter uma mínima noção aí, ó, do que são os verbos regulares e os verbos irregulares. Ah, professor, como que eu vou saber a diferença? Gente, não tem como, a não ser que você decore todos, né? Mas você tem aí essas duas possibilidades. Existem verbos regulares e verbos irregulares. Tá? E aí você tem a tabelinha para justificar um e o outro. Depois, questão número 6, facinha também, que trata o quê? De cartoons, né? A resposta aí para esse cartoons do Garfield aí ficou resposta letra A. There is so much in the world I don't know about. Então ele faz aquela carinha e depois ele, but I don't know really the food is so. You curious? E aí você tem as opções de resposta, dá uma conferida aí. Respostinha, letra A. Gente, interpretação de texto, né? É interpretar o texto, cartoon, e aí vai eliminando as respostas, né? Igual eu sempre falar para vocês em sala de aula, vai pela eliminação. Fica mais fácil para você chegar à resposta certa. Depois, número 7, interpretar texto. E a interpretação desse texto faz sentido ao quê? Há um sinalzinho aí, que é esse apóstrofozinho, né? It's. E aí, ele quer saber aí, ó, no trecho retirado do parágrafo, it's a achieved a remarkable degree of energy self-sufficiency. O apóstrofozinho S em it's pode ser corretamente substituído por... E a respostinha aí vai ser has. Por que vai ser has? Quando a gente usa apóstrofo dentro do inglês, é para dar uma ideia de posse, tá bom? Sempre que eu uso um apóstrofozinho, é ideia de posse. Então, dessas palavrinhas aí, ó, has, goes, aos, does e is, o que me dá a ideia de posse é o has, ou seja, o verbozinho aí, have. Ele me dá essa ideia de posse. Isso aí tá tudo o quê? Tá tudo dentro das regras que foram estudadas nas aulas anteriores aí, nos textinhos que eu passei para vocês copiarem, tá bom? Então, por isso que é importante o quê? Não só copiar, né? Às vezes vocês falam lá no grupo, ah, professor, precisa de copiar. Precisa, né? Porque aquela lá é a regra. É a maneira que você vai ter de voltar lá atrás para você conseguir perceber aqui, ó, por exemplo, como que faz o exercício. Ok? Número 8, também é uma questão relacionada a tempos verbais, né? Então, tem que dar uma olhadinha lá, ou no tempo verbal que a gente já viu, né? Ou então faz o quê? A tradução da frase, que através da tradução da frase ainda fica mais fácil para você saber aí, se está no Simple Past, se está no Simple Future, ou seja, se está no Present Perfect, ok?
E essa daí, a respostinha é letra B. Present Perfect Simple and Simple Future. Dá uma conferida aí se você acertou dentre as opções. Número 9, também facinha, né? Que é o que é? Interpretação de cartoons, né? Tem a senhorinha sentada, lendo um jornal e o esposo chega, né? E eu coloquei até aqui o textozinho aí do lado, ó, porque às vezes não vai dar para vocês enxergarem bem. Então, temos good news which for my 3 jobs are letting me take Labor Day. Ou seja, ele chega se gabando, né? Que ele tem o quê? 3 jobs, né? Ou seja, 3 empregos. E enquanto isso, a esposa dele está lendo o jornal e olha lá, presta atenção no detalhe do que está sendo dito na capa da manchete do jornal. Jobs are returning. Ou seja, que os empregos estão um pouquinho meio que escassos, né? E aí ele chega aí falando totalmente ao revés. Então a respostinha aí da número 9 vai ser letra A. Letter A. Letter A. Vamos aqui para a nossa última questão, que se trata dos verbos regulares. Tem os irregulares e tem os verbos regulares. Resposta aí, letra D. Which of the following verbs irregular? Check the correct alternative. E aí, é igual eu falei, tem que olhar lá na tabelinha, saber diferenciar o que é o verbo regular do verbo irregular. That's okay, guys? Bom, se tiver restado alguma dúvida, chama a professora lá no grupo do WhatsApp da sala, tá? Estou lá à disposição de vocês. Se por um acaso a minha explicação não ficar bem compreensível para vocês, não tem problema, né? Me manda lá, professor, eu estou com dificuldade, vi sua aula, não entendi. Todas as vezes eu estou logando um link, tanto da minha explicação, quanto de explicação de professores que eu tive facilidade para compreender o inglês, facilitou a minha vida. Então, assim, a gente não tem desculpa, né? É só você me pedir ajuda lá, que eu vou te ajudar e a gente vai ver qual que é a melhor possibilidade de você estar compreendendo aí os exercícios que foram dados. Ok? Kisses. Bye bye, guys.